Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o detalhamento das vigas, tá? Detalhamento, nós já fizemos dimensionamentos, né? Calculamos a área de aço e agora nós vamos detalhar essa viga para entregar para o nosso cliente, né? Bom, então a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a ancoragem. As barras de aço são ancoradas no próprio concreto. Então, no caso das vigas, as barras que estão de aço, que estão dentro dessa viga, né, elas vão segurar no próprio concreto. Então, é o próprio concreto que segura essas barras aí. Não é a amarração, tá? É o próprio concreto que segura. Então, nós chamamos isso de ancoragem, né? O concreto vai segurar as barras, ancorando essas barras aí, ok? O comprimento de ancoragem das barras, ele é calculado nessa tabelinha aqui, ó, de acordo com o FCK. Isso para barras de aço CA50, tá? Se for barra de CA60, tem uma outra tabela. Mas aqui nós vamos trabalhar só com aço CA50, então a tabela vai ser essa aqui. Então, para 15 MPa, você tem 53 vezes o diâmetro da barra. Para 20 MPa, 44 vezes o diâmetro da barra e assim sucessivamente, né? Então, esse é o comprimento necessário para que as barras possam ancorar dentro do concreto. Tranquilo? Tá. As barras, as armaduras das vigas, como nós já vimos anteriormente, existem barras inferiores e barras superiores, né, na viga. As barras inferiores vão combater momentos positivos e barras superiores combater os momentos negativos, né? Essas barras vão ancorar no próprio concreto, né? Dentro da própria viga. Mas se o comprimento dessa barra, onde ela está sendo tracionada até o limite extremo dessa viga, se esse espaço, por exemplo, for menor do que o comprimento necessário, né? Como é que eu vou ancorar essas barras então? Eu faço uma dobra nessas barras, né? Fazendo um ganchinho nela, e é esse gancho então é que vai segurar a barra, que vai ancorar essa barra. Se o comprimento dessas barras dentro da viga for suficiente para ancorar no comprimento da viga mesmo, então não há necessidade dessa dobra. Mas se as barras tracionadas, né, a parte tracionada das barras, se o comprimento onde ela está sendo tracionada até a extremidade da viga for menor do que o comprimento necessário, então elas precisam dessa dobra aqui, ó. Então o gancho das barras tracionadas, esse gancho só é necessário para barras tracionadas, né? O trecho tracionado dessas barras aí, tá? Isso caso o comprimento dentro do concreto da própria viga não seja suficiente, tá? Então, essa dobrinha aqui vai ser 10 vezes o diâmetro da barra para as barras inferiores, né? Para as barras positivas. Essa dobrinha vai ser 35 vezes o diâmetro das barras para as armaduras negativas, armaduras superiores, tá? Não são todas as barras, então, que vão ter essas dobras, né? Esses ganchos aqui, apenas se o comprimento não for suficiente. Beleza. Então, algumas barras terão essas dobrinhas, ok? Beleza. Esse aqui não é muito importante. Emenda de traspasse. Se você precisar emendar duas barras na viga, vamos supor que você tem uma viga aí de 15 metros de comprimento, mas se você for comprar a barra de aço, ela é 12 metros, né? Então eu vou ter que emendar com outra barra, né? Para fazer essa emenda, o comprimento do local da emenda, quem vai segurar essas barras aqui não é a amarração, lembrando, né? Quem vai segurar é o próprio concreto, é a ancoragem no concreto mesmo. Então, esse comprimento de traspasse aqui tem que obedecer a seguinte situação. Se essa barra tiver sido tracionada, o comprimento tem que ser 1,2 vezes o comprimento de ancoragem, que é o da tabelinha anterior.
Se a barra estiver comprimida, o comprimento é o próprio comprimento de ancoragem da tabela anterior, ok? Isso para emenda de barras, ok? Beleza, então. Armadura de pele. Se a altura da viga, o H da viga, for de 60 centímetros para cima, né? 60, 65, 70 centímetros, é necessário colocar armaduras na lateral entre a armadura superior e a armadura inferior. Entre as armaduras superiores e inferiores tem que ter armadura nas laterais dessa viga. Para que serve essa armadura? Ela serve para combater pequenas fissuras, né? Ou retração do concreto e assim sucessivamente. Ajuda a combater esse tipo de fissuração aí, tá? Alguns conhecem essa armadura como armadura de costela, tá? Mas tecnicamente chama-se armadura de pele, ok? Para calcular essa armadura de pele, ela deve estar a 0,2% da área de concreto, ou seja, da área de seção da viga. 0,1% da área de concreto para um lado da viga e 0,1% para o outro lado da viga, ok? Então 0,1% de um lado, 0,1% do outro, então na seção toda 0,2% da área de concreto, beleza? Tá, isso para a área de aço para a armadura de pele. O espaçamento entre essas armaduras de pele tem que ser até 20 centímetros, menor ou igual a 20 centímetros entre essas armaduras de pele. Geralmente essas armaduras é 5 mm, 4,2 mm, né? A armadura bem fininha aí, ok? Beleza, mas se a viga tiver menos de 60 centímetros de altura, não há necessidade dessa armadura de pele. Tranquilo? Beleza, vamos em frente então. Os espaçamentos agora entre as barras longitudinais, tá? Entre as barras longitudinais, o espaçamento pode ser 2 centímetros, pode ser igual ao diâmetro das barras longitudinais, ou pode ser 1,2 vezes o diâmetro do agregado, ou seja, da brita, né, que você vai usar. Qual deles, professor? O maior desse aqui, ó. Então você calcula essas três situações e pega a maior desse aqui. Esse vai ser o espaço mínimo que pode ter entre as barras longitudinais. Beleza? Tranquilo. Bom, como que é a distribuição das barras na viga? Vamos imaginar as armaduras inferiores aqui, ó. Essas armaduras inferiores. As armaduras inferiores, você vai ter primeira camada, ou seja, a primeira fila, né, que tiver de armadura aqui embaixo é a primeira camada. Logo após vem segunda camada, logo acima dela, terceira camada e assim sucessivamente. Nas armaduras superiores, agora começa de cima para baixo. A primeira camada é a superior, é a mais de cima de tudo aqui. Depois virá a segunda camada, logo abaixo. Depois terceira camada, logo abaixo e assim por diante. Tá? Então, de baixo para cima é a primeira, segunda, terceira, de baixo para cima. Das armaduras superiores é a primeira, segunda, terceira, de cima para baixo. Ok? Beleza. Eu tenho que procurar colocar o maior número de barras possível dentro da primeira camada. Por quê? Porque essa camada aqui está mais longe da linha neutra, ou seja, é ela que vai sofrer o maior esforço aí, tá? Quanto mais próxima da linha neutra, pior, né? Porque não vai combater muito esforço. Então eu procuro colocar na primeira camada o maior número de barras possível. Existe uma formulazinha para calcular essa quantidade de barras que é suficiente para colocar aqui. Tranquilo? Bom, e aqui então tem um espaçamento entre as barras, entre as camadas, aliás, né? Se você usa o espaçamento mínimo calculado aqui. Então, entre as camadas eu uso o espaçamento mínimo. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Aqui eu coloquei só uma tabelinha dos diâmetros de agregado, né? Brita 0 é aproximadamente 10 mm, brita 1 é 19 mm, né? Arredonda para 20, brita 2, 25 e assim por diante, né? Só uma tabelinha. Beleza, bom, nós calculamos então a área de aço das armaduras inferiores e a área de aço para as armaduras superiores. Beleza, mas quantas barras eu vou colocar nas armaduras inferiores e quantas barras eu vou colocar nas armaduras superiores, né? Ou seja, quantas barras serão suficientes para dar essa área de aço calculada.
Isso chama-se otimização de armaduras, né? Então agora eu vou ver quantas barras de 8 milímetros eu posso pôr, quantas barras de 10 milímetros, quantas de 12,5, quantas de 16, quantas de 20 e assim por diante. Eu calculo o número de barras para as armaduras inferiores e para as armaduras superiores. Como que eu calculo? Nessa formulazinha, ó. NB igual a área de aço calculada, tá? Para inferior e depois para superiores, um cálculo para cada, dividido pela área da barra unitária, ou seja, a área de uma barra, que está expresso aqui já, A1 já está expresso aqui. Esse cálculo que você vai colocar aqui tem que ser no mínimo 2 barras. Então na viga eu não posso colocar só uma barra, né, em cada camada. Aliás, na primeira camada tem que ter pelo menos 2 barras no mínimo aí, né? Então esse cálculo, se der menor do que 2, então você coloca 2 barras no mínimo aí. Tranquilo? Então aqui na primeira coluna, segunda coluna eu calculo aqui, ó. O espaçamento mínimo eu vou calcular também, aliás aqui não tem, né? Não. Você vai calcular então o espaçamento mínimo lá na formulazinha anterior, bem aqui, ó, tá? O espaçamento mínimo é aqui então. Lembrando que o FIL vai alterar, né? O FILI aqui vai ser para cada um desses aqui, ó, tá? Beleza, então o espaçamento mínimo eu coloco aqui. Agora eu vou verificar quantas barras eu posso colocar na primeira camada. Então aqui tem uma fórmula, essa fórmula vai te informar então quantas barras eu posso colocar na primeira camada. Se esse cálculo aqui der, por exemplo, 2,3, o que eu vou fazer? Coloco 2 barras. Deu 2,8. 2 barras, 2,9, 2 barras, 3,1, 3 barras. Então, vou arredondar sempre para baixo com o número inteiro isso aqui, né? Eu vou colocar barras aí metade, né? Então, sempre arredondando para número inteiro, ok? Beleza, então eu calculo. E o restante das barras, professor? Aqui eu calculei o número de barras, deu 8 barras, mas a primeira camada cabe só 3. O que eu faço com as restantes, né? Com as 5 barras? Eu vou distribuir nas laterais, na segunda camada, terceira camada e assim por diante, beleza? Então, na primeira camada é calculado aqui, as outras barras eu coloco nas outras camadas. Bom, eu calculo agora a área de aço efetiva. Por quê? Porque eu arredondei o número de barras, né? O número de barras também tem que ser arredondado. Só que o número de barras eu arredondo para cima, tá? O número de barras aqui eu arredondo para cima. Então a área de aço, na verdade, vai ser alterada, né? Então eu calculo a área de aço efetiva. Eu pego o número de barras da armadura inferior, multiplico por A1, mais o número de barras da superior, multiplico por A1 também, né? E aí eu vou ter a área de aço real, né? A área de aço efetiva que vai ter. E aí eu calculo a taxa de armadura, porque a taxa de armadura não pode passar de 4%. Vocês lembram muito bem disso, né? Então eu calculo essa taxa de armadura aqui para ver se não está extrapolando os 4% aí, tranquilo? Então beleza, aqui eu faço a otimização. Aí, professor, qual que eu escolho? Bom, aí é critério de projeto, né? Você vai olhar com seu cliente lá qual barra é preferível escolher aí, né? É critério de projeto a escolha de qual armadura. Beleza, vamos partir agora para os estribos. Os estribos, qual o espaçamento que eu posso colocar entre os estribos? Tá. O espaçamento mínimo entre os estribos é o diâmetro do vibrador, porque o vibrador tem que passar entre os estribos, né, para adensar o concreto dentro da viga, né, mais 1 centímetro. Você tem que ter 1 centímetro de folga aí, tá? Beleza. O espaçamento máximo. O espaçamento máximo depende do VSD. Aliás, VSD em comparação ao VRD2. Esse VSD, o VRD2 já foi encontrado anteriormente, né? Lá no cálculo da armadura transversal. Eu faço essa comparação. Se o VSD for menor que 0,67 do VRD2, então o espaçamento máximo vai ser 0,6 vezes D. E não pode passar de 30 centímetros. D é a altura útil, tá? Se o VSD for maior do que 0,67 VRD2, aí o espaçamento máximo é 0,3 vezes o D. E não pode passar de 20 centímetros. Ok? Então o espaçamento máximo vai depender dessa comparação aqui. Beleza. Qual é o comprimento que tem as armaduras de estribo? Bom,
A base eu chamei de Azinho, a altura aqui eu chamei de Bzinho, que não é a mesma base, é a mesma altura da viga, né? Isso aqui é só dos estribos, tá? E tem as dobras das orelhinhas aqui e as curvas, né? Contando tudo isso aqui, eu tenho ΔL e ΔC, tá? Então, essas dobrinhas aqui e as curvas são ΔL e ΔC. Então, vamos lá. A base vai ser o BW da viga menos 2 vezes o cobrimento. A altura dos estribos vai ser a altura da viga menos 2 vezes o cobrimento. E o ΔC e o ΔL é tabelado de acordo com a bitola que você usou para os estribos, né? Se você usou bitola de 5 mm, ΔC é 7 e ΔL é 10 centímetros, tá? Então depende da bitola que você usou. E aí então eu vou ter o comprimento completo. 2 vezes A mais B, mais ΔC, mais ΔL. Esse é o comprimento da barra dos estribos. Então o cara que vai cortar a barra para depois dobrar, ele vai cortar esse tamanho aqui, ó, esse L aqui, para depois ele dobrar para dar os estribos certinho. Beleza? Agora eu preciso otimizar também as armaduras transversais, né? Eu preciso fazer qual área de aço, qual bitola eu vou usar para as armaduras transversais aqui. Beleza, aliás, esse comprimento aqui deve ser calculado depois que você otimizar, né? Porque aqui eu preciso da bitola. Então é melhor fazer primeiro a otimização para depois você calcular o comprimento dessas barras aí. Tranquilo? Bom, é o mesmo processo, o número de barras, só que no caso dos estribos eu vou colocar aqui o número de barras para 1 metro. Na hora que eu for desenhar, eu tenho que multiplicar isso aí pelo comprimento da viga, porque eu calculo a quantidade de estribos para 1 metro. Por isso é número de barras por metro, ok? Vai ser o ASW calculado lá, dividido por A1 também. O A1 está notificado aqui, tá? Número de barras também arredondado para cima. O espaçamento eu vou calcular aqui, ó. O espaçamento é 100 dividido pelo número de barras, menos o φ. O φ é esse que está aqui na lateral, tranquilo? Então eu tenho o número de barras para cada bitola que eu preciso para dar essa área de aço. Qual que é a situação? A situação eu vou comparar esse espaçamento aqui com esse espaçamento aqui. Se aquele espaçamento da otimização estiver dentro desse limite mínimo e máximo aqui, a situação é ok. Se aquele espaçamento estiver fora desse limite mínimo e máximo aqui, a situação é não ok. E aí eu vou escolher a barra dentro da situação ok, tá? Eu escolho a bitola dentro daquela situação ok. A escolha também é um critério de projeto, mas tem que estar dentro dessa situação ok. E aqui eu coloquei um desenho para você ver como é que vai ficar a montagem da viga, né, final. Então aqui está os estribos, o espaçamento entre os estribos é o que vai estar aqui, né? O número de barras de estribos para 1 metro é o que vai estar aqui, tá? Então aqui está o desenho real, né? Barras superiores, aqui está o estribo, aqui outro estribo, aqui barras, armaduras negativas, né? Em cima aqui e tal. Lá embaixo tem armaduras positivas. Esse espaço tem que ser suficiente para passar o vibrador, né? Para adensar o concreto aqui e tal. Por isso que a gente calcula aquele espaçamento todo lá em cima. O desenho final para você entregar para o seu cliente vai ser assim, ó. Eu desenho o pilar da direita, o pilar da esquerda. Se tiver mais pilares eu desenho também, né? Talvez é uma viga contínua, aqui tem vários pilares, né? Você desenha todos eles. Desenha a viga e desenha as barras dentro da viga. Aqui dentro eu coloco a quantidade de barras dentro de suas específicas camadas, ok? Então aqui dentro eu desenho só simbolicamente as barras. Mas o detalhamento mesmo vai ficar embaixo aqui e em cima aqui, tá? Então embaixo, se tem uma camada só, eu desenho só uma barra e aqui eu coloco a quantidade de barras que tem naquela camada. Se tem 2 camadas, então eu coloco mais uma barra e aqui eu coloco a quantidade de barras naquela camada. O que tem que aparecer? Quantidade de barras, no caso 2, a bitola, φ de 10, e o comprimento dela, que é o comprimento da viga, mais as ancoragens se tiver, né? Essas ancoragens aqui. Aqui a mesma situação, né? Aqui são 2 camadas, a primeira camada, a segunda camada, então são 2 barras aqui. Lá em cima é uma camada só, então eu coloco só uma barra
e aqui eu coloco quantas barras vai naquela camada. Então são 2 barras de 8 de comprimento 412, tá? Aqui não tem a dobra, né? Não tem a ancoragem, então 412. Essa aqui tem a ancoragem, então deu 432 aí. Tem que aparecer a seção da viga com as barras, com a seção das barras, a medida da base da viga, a medida da altura da viga, então a seção, corte, né? Aonde foi o corte foi aqui, ó. Então tem que aparecer qual corte que é. E tem que aparecer as armaduras transversais. O Azinho da armadura, o Bzinho da armadura, quantas barras. Agora aqui um detalhe, gente, ó, cuidado. A quantidade de barras aqui não é essa quantidade aqui. Por que não? Porque aqui é a quantidade para 1 metro, tá? E aqui você vai colocar a quantidade em toda a viga. Então o que você vai fazer? Vai pegar aquele NB lá da otimização e multiplicar pelo comprimento da viga em metros, né? Então aqui eu vou ter a quantidade total das barras de estribo. Qual bitola, qual o espaçamento e aqui o comprimento dela que foi calculado aqui, né? Então repetindo, pega isso aqui, NB, multiplico pelo comprimento da viga para achar o número de barras. Qual bitola foi otimizado, o espaçamento você pega da otimização e o comprimento é o Lzinho lá. Isso aqui é o mínimo que tem que aparecer no detalhamento, tá? Então, o perfil da viga tem que aparecer. Aliás, o nome também, ó. O nome da viga é a seção dela, isso aqui também tem que aparecer. Então, o nome da viga é com a seção, o perfil dela com o detalhamento, a seção dela com as barras e os estribos aqui detalhados. Isso aqui é o mínimo que tem que aparecer lá no seu projeto, beleza? Tranquilo? Então aqui a gente termina o detalhamento da viga, que é o que vai no projeto. Tudo isso nós fizemos para chegar nisso aqui, ó. O resultado está tudo aqui, de tudo que nós fizemos aí, né? Beleza? Daqui a pouco eu trago o exercício para vocês fazerem a respeito disso aí, ok? Para a gente fechar aí o semestre com chave de ouro. Um abraço, até daqui a pouco.